Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos agora na última semana do segundo turno das eleições. Eu penso que o Brasil está vivendo um momento extremamente grave da sua história. Muitos não se aperceberam disso e outros simplesmente estão lavando as mãos e deixando as coisas acontecerem, que é muito grave. Não sei qual pecado é mais grave, se é o da omissão ou o da ação em favor de um mal iminente que todos sabem que está se desenhando no país. Eu não poderia deixar de me manifestar aqui sobre os últimos acontecimentos neste segundo turno das eleições. As pessoas mais lúcidas, elas estão simplesmente estarrecidas com o que está acontecendo. E o que é preocupante é a gente ver as instituições do Brasil responsáveis pela manutenção da ordem, pelo cumprimento da lei, responsáveis por salvaguardar a Constituição brasileira, simplesmente relevando ou ignorando tudo isso que está acontecendo. E o que eu acho que é grave? Primeiro, que nós temos um candidato a presidente da República que está disputando o segundo turno, que simplesmente faz apologia ao crime quando incita a violência, quando faz um discurso do ódio. O candidato que neste domingo agora, no jardim da sua casa, gravou um vídeo que foi transmitido ao vivo para os manifestantes na Avenida Paulista, dizendo que esses comunistas, esses vermelhinhos, esses opositores, se não querem concordar com a gente, que saiam do país, que vão embora, ou nós vamos exterminá-los. Esse é um discurso que foi feito com palavras mais polidas na época da ditadura militar, quando fizeram aquela frase: Brasil, ame-o ou deixe-o. É a mesma coisa. Agora nós temos um ditadorzinho, ignorante, despreparado, desequilibrado, incitando ao ódio e dizendo assim: quem não concorda vai embora do Brasil, ou nós vamos acabar com vocês. Cadê o Ministério Público? Cadê a Justiça brasileira? Cadê a Justiça Eleitoral? Um candidato que passou o tempo todo escondido, o tempo todo na sua casa, para não debater as suas ideias com seu oponente. Pode vencer as eleições sem ter participado de um debate. E que quando vai dar uma entrevista, fala, como disse ontem o ministro Alexandre de Moraes, um monte de asneiras. Ah, nós queremos mudança. PT, oh, que medo do PT. Que medo, vai mudar a cor da bandeira. Olha que idiotice.
O PT governou o Brasil 13 anos e meio. Mudou a cor da bandeira? O que vai mudar agora? Ah, vai implantar o comunismo. Nem na China mais não tem o comunismo. Vai implantar o comunismo. Implantou quando governou o Brasil. Quem fala isso sabe o que é comunismo? Fala, o que é comunismo para mim? Comunismo é estatização dos meios de produção, não é? O Lula, quando governou, estatizou alguma coisa? Estatizou as terras, estatizou as indústrias, os meios de comunicação, o sistema de transporte. As pessoas que falam isso não sabem o que é comunismo. Ah, mas o PT roubou. Nossa, o PT roubou. Ninguém mais roubou. Antes do PT não teve corrupção. O PT fez caixa 2 na campanha. E o Bolsonaro? 12 milhões de reais de caixa 2 utilizados para divulgar mentiras na internet. Isso é crime eleitoral. Eu vi a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, dando uma entrevista acovardada. Será que ela está com medo de levar um tiro da turma do Bolsonaro se ela tomar alguma providência? Poxa, tem evidências, tem denúncia concreta de que utilizaram fake news durante a campanha inteira. Isso interfere no resultado eleitoral. Por quê? Porque as pessoas estão votando numa mentira. Um candidato que não entende de nada, não entende de economia, não entende de educação, não entende de saúde, não entende de meio ambiente. Ele só sabe falar assim, não, isso aí nós temos que ver isso daí. Ah, isso aí vamos ver, porque né, a gente vai ter que depois ver isso daí. Candidato que não entende de nada. Meu povo, assistam as entrevistas dele. Então nós temos uma situação extremamente preocupante, que ameaça a democracia. Olha o absurdo que aconteceu essa semana. Veio à tona essa denúncia de que empresa tipo Avan, dono da Avan, essa loja que coloca uma estátua da liberdade, símbolo dos Estados Unidos, na frente, esse dono dessa loja que põe uma estátua da liberdade na frente, símbolo dos Estados Unidos, ele foi um dos que pagou para divulgar nas redes sociais mentiras contra o PT, para favorecer o coiso. É muito bom, muito bom. Ele é ótimo, cara inteligente, entende das coisas. Cadê a justiça brasileira? Cadê a justiça brasileira? Domingo, o candidato do PT, o Haddad, foi fazer um comício em Fortaleza, no Ceará. Uma mulher entregou para ele uma Bíblia no final do comício. Ele colocou dentro de uma sacola, a sacola foi roubada e depois farou na mão de um deputado eleito do Bolsonaro e ele falou assim, olha aqui a Bíblia que o Haddad ganhou, ele jogou no lixo. Isso aí é uma gangue. Essa turma é uma gangue perigosa, maldosa, do mal. Vocês estão sendo irresponsáveis com o Brasil. Vocês estão sendo irresponsáveis
com o Brasil elegendo um psicopata. Quem está falando isso não sou eu. Leia a revista Época de domingo. Psiquiatras dizendo, estão elegendo um psicopata. Quer resolver na bala. E o povo já está aí se matando. Matou o Moa, lá na Bahia. Um capoeirista do bem. Uma pessoa maravilhosa. E os bolsomínios estão matando. E quando as pessoas tiverem arma na mão, porque ele promete que vai liberar a compra de armas, vai ter uma discussão no trânsito e as pessoas vão sacar da arma e vão resolver no tiro. É isso que vocês querem para o Brasil? As pessoas andando armadas, com esse ódio que aflorou, com essa raiva. Eu estou me sentindo ameaçado. Porque o Bolsonaro, ele falou lá no Acre, vamos matar essa petralhada, não falou? Com uma arma na mão? Então eu estou me sentindo ameaçado por ele e pela gangue dele. Vocês acham que um homem desse que fala essas coisas tem qualificação para ser presidente do meu país? Não, só se for do país de vocês, do meu não. Um homem desqualificado, que prega o ódio, que prega a violência. E as igrejas, que eu já falei aqui, e divulgaram um vídeo meu para tentar me prejudicar na véspera da eleição. E eu falei aqui, padres, bispos e pastores que estão fazendo campanha para esse homem, serão cúmplices das barbaridades que ele vai fazer se porventura for eleito. Serão cúmplices da morte de muitos inocentes. Já são cúmplices da morte daquele capoeirista da Bahia. Porque defende um candidato que prega o ódio contra a mensagem de Jesus Cristo da Bíblia. Ah, mas tem um discurso moralista, aliás, falso, dizendo assim, ele defende a família. Eu acho tão engraçado as pessoas, ele defende a família. Cara que está no 3º ou no 4º casamento, não tem competência para ficar casado, ele defende a família. Um cara que inventou a história do kit gay, para queimar o PT, que é uma mentira. Quantos aqui falaram do kit gay? Esse kit gay chegou em alguma escola pública do Brasil? Eu desafio alguém aqui provar que esse tal do kit gay chegou em alguma escola pública do Brasil. Mas isso foi difundido nas redes sociais. Nossa, o governo do PT fez uma cartilha do kit gay. Não existia gay antes do PT ser governo? Não existia? Será que se o Bolsonaro for eleito vai acabar os gays? Não vai ter mais gay? Só vai ter a família tradicional, papai, mamãe, os filhinhos, todos heterossexuais. Pelo amor de Deus, gente, vamos estudar um pouco. Vamos estudar, vamos parar de ficar no WhatsApp, vamos ler livros clássicos da literatura, vamos ler psicologia, vamos ler ciência. Vamos parar de acreditar em mentira. Porque esse candidato é o candidato da mentira. E é o candidato do ódio. Agora, o filho dele fala que se tiver algum problema na candidatura dele, vai fechar o Supremo Tribunal Federal. Vamos dar risada agora?
filho dele falou, não, se caçar a candidatura do meu pai, nós vamos pegar um cabo e um soldado, eles vão lá e vão fechar o Supremo Tribunal Federal. É um bando de ignorante e com veia de ditador. Ele pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Tem algum procurador da República que tenha coragem de enquadrar esse homem na Lei de Segurança Nacional? Fala que vai fechar o Supremo. O pai dele, que é candidato, Bolsonaro, ele falou que se o Congresso não aprovar suas propostas, ele vai fechar o Congresso. Olha que bonito. Nós vamos viver de novo uma ditadura? Povo brasileiro, acorda. Pelo amor de Deus, acorda. Como é que um insano, um psicopata, fala esse monte de coisa e as pessoas não percebem que é uma pessoa desqualificada para ocupar o cargo mais importante da República? Será que nós vamos ter que passar pela barbárie? Será que nós vamos ter que viver 4 anos de caos para depois a gente acordar? Ah, eu votei no Bolsonaro porque eu estava com medo do PT. Ah, o PT é um demônio, o PT, tudo isso que nós estamos vivendo é culpa do PT. Então a gente tem medo do Haddad, que é um moço assim, simpático, calmo, tranquilo, inteligente. A gente deixa de votar nele, inteligente, professor da USP, tem especialização em economia, formado em direito, recebeu prêmios pela administração em São Paulo, foi ministro da Educação, 7 anos, criou o FIES, o ProUni, ampliou o número de vagas nas universidades públicas, no Instituto Federais de Educação Profissional, o Enem, fez tudo isso. Ai, não vamos votar nele porque eu estou com medo do Haddad. Está com medo do Haddad colocar os filhos dos pobres nas universidades, é isso? Porque o Bolsonaro disse que vai privatizar as universidades. Vai privatizar. Vocês estão escutando bem? Vai privatizar. Está aqui o reitor da UEMS, professor Fábio. O Bolsonaro, ele disse que vai privatizar as universidades públicas. E vai pagar um voucher para os pobres estudar na universidade. Quem não tem dinheiro vai receber um voucher do governo. Olha que chique. Como é que as pessoas podem votar numa pessoa dessa? Ah, eu voto. Fala de boca cheia, eu voto. Você quer ver o seu filho estudando com um voucher? Pobre que vota no Bolsonaro não quer ter direito, sabe por quê? Porque o vice dele já falou, vamos acabar com o 13º salário. O vice dele falou, nós vamos acabar com o 13º salário. Tá bom. Aí o Bolsonaro fala, é melhor não ter direito nenhum, mas ter emprego, do que ter um monte de direitos e não ter emprego. É melhor o trabalhador ser escravo, né? Que pensamento mais pequeno. E o patrão, hein? O que é melhor? Ele ganhar bastante, colocar o dinheiro para render na Bolsa de Valores? O patrão também não é melhor assim, receber menos, né, mas ter a sua lojinha aberta? Não. Para os empresários, sempre muito lucro, muitos direitos, muitas oportunidades. Agora, o coitado do trabalhador, é melhor assim não ter direito nenhum e ter um empreguinho lá para sobreviver. Que pensamento mais pequeno. Um empresário pensar assim, eu até
aceito. Agora, um trabalhador... O Bolsonaro, ele falou assim: eu votei contra todos os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Ele falou, está no vídeo, vai lá no Google. Não, não é fake não, isso aí é verdade mesmo. Agora, uma empregada doméstica que vota no nome desse, ela não quer ter direito nenhum. Nenhum. Ah, mas ele falou, eu não votei nenhum direito trabalhista das empregadas domésticas. Essa reforma trabalhista que foi feita, que foi o maior retrocesso nos direitos trabalhistas que nós já vimos, ela vai ser aprofundada pela gangue do Bolsonaro. Vai ser aprofundada, vão tirar mais direitos ainda. Adicional de férias... Adeus. 13º, isso é uma regalia, tira. O que mais? Licença maternidade, vamos dar 1 mês só, 4 é muito. Trabalho escravo, meus amigos. Trabalho escravo. Ditadura. Ninguém vai poder nem reclamar. Nem reclamar, ditadura. Não está contente? Sai do Brasil, vai embora. Petralhada, vocês têm que morrer. É assim. Isso é uma insanidade mental. Quando que a gente podia pensar que a gente ia chegar nesse absurdo que nós estamos vivendo, deputada Antonieta Amorim? Quando que a gente ia imaginar? Olha que eu sou militante do movimento dos direitos humanos há 35 anos. A gente lutou pelas liberdades individuais, pelos direitos sociais, para que a mulher fosse respeitada, para que o negro não sofresse discriminação, para que o homossexual não sofresse discriminação, para que os trabalhadores tivessem direitos, trabalho decente, salário decente, para chegar agora um marginal, como eu chamei aqui da última vez, um marginal da política, e colocar tudo isso na lata do lixo. A história de luta das mulheres contra a violência por igualdade, na lata do lixo. Tem um vídeo dele, pesquisa aí na internet. Pesquisa aí. Fala, mulher tem que ganhar menos, porque ela engravida. Tem que ganhar menos, pouquinho, porque ela engravida. E falou assim, se eu empresário, não contrataria mulher, porque ela engravida. As pessoas que apoiam o Haddad estão com medo de pôr adesivo no carro. Não colocam. Você pode ver aí, ó. Elas pegam o adesivo e falam, eu vou votar no Haddad, põe guarda dentro do carro, fala, mas não vou pôr, tem medo do meu carro ser apedrejado, riscado. É isso que esse homem implantou na sociedade. Tirou todos os fascistas do armário. Saíram tudo do armário. Estão assim com o discurso do ódio, do preconceito, da raiva. Muito preocupante isso. Aí domingo o cara vai, pega e grava assim, ó, vamos acabar com essa turma, não sei o que e tal, discurso do ódio. O filho fala para fechar o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, isso é normal. Existe uma guerra na internet de fake news, mentira, o cara foi para o segundo turno com essa guerra de falsas notícias e está aí, ó, disputando o segundo turno. Qual que vai ser a providência do Tribunal Superior Eleitoral? Eu, falar a verdade para vocês, estou muito descrente da justiça no Brasil. Ontem eu vi um vídeo de um deputado eleito entregando uma Constituição Federal para o Dallagnol, aquele procurador da República da Operação Lava Jato. Falou, aqui, ó, meu filho, vou te dar uma Constituição para você estudar, parar de desrespeitar a Constituição. Então, é isso que nós estamos vivendo no país.
Para encerrar, eu quero ler uma nota conjunta da CNBB, uma nota lúcida, que os padres deveriam reproduzir. Essa sim. Padre não deve fazer campanha para A nem B. Eu vou citar só um exemplo aqui. Teve um bispo aqui que pediu voto para um candidato a prefeito. Pediu voto, saiu no jornal, eu tenho guardado a cópia. Essas coisas eu guardo, porque um dia a gente sempre usa. Esse candidato hoje está preso. Vossa Excelência terá 1 minuto para a conclusão. Então, tem que tomar cuidado para defender candidato, porque amanhã ou depois ele comete besteira, os padres, os bispos ficam com a cara no chão, e os pastores. Nota conjunta assinada pela CNBB. As entidades signatárias abaixo nominadas, representativas da sociedade civil organizada no campo do direito das instituições sociais, por seus respectivos representantes, vou pular essa parte, afirmar o peremptório repúdio a toda manifestação de ódio, violência, intolerância, preconceito, desprezo aos direitos humanos, assacada sob qualquer pretexto que seja, contra indivíduos ou grupos sociais, bem como a toda e qualquer incitação política, proposta legislativa ou de governo que venha tolerá-las ou incentivá-las. Reiterar a imperiosa necessidade de preservação de um ambiente sociopolítico genuinamente ético, democrático, de diálogo, com liberdade de imprensa, livre de constrangimentos e de autoritarismos, da corrupção endêmica, do fisiologismo político, do aparelhamento das instituições e da divulgação de falsas notícias como veículo de manipulação eleitoral para que se garanta o livre debate de ideias e de concepções políticas divergentes, sempre lastreado em premissas fáticas verdadeiras. Exortar todas as pessoas e instituições a que reafirmem, de modo explícito, contundente e inequívoco, seu compromisso inflexível com a Constituição Federal, o seu texto vigente, recusando alternativas de ruptura e discurso de superação do atual espírito constitucional. Manifestar a defesa irrestrita e incondicional dos direitos fundamentais sociais, inclusive os trabalhistas, e da imprescindibilidade das instituições que os preservem, nomeadamente Magistratura do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho, Advocacia Trabalhista, todos cumpridores de históricos papéis na afirmação da democracia brasileira. Declarar, por fim, a sua compreensão de que não há desenvolvimento sem justiça e paz social, como não há boa governança sem coerência constitucional e tampouco pode haver Estado democrático de direito sem Estado social com liberdades públicas. Assinam aqui OAB, CNBB, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e a Federação Nacional dos Jornalistas. Era o que tinha, senhor presidente.